Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Grace, sou enfermeira, sou formada pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pela turma de 2013, segundo período, segundo semestre, aliás, de 2013. Em 2014, tive a possibilidade de trabalhar no município de Cônego Marinho. Em 2015, passei na residência Saúde da Mulher, no qual eu tenho a felicidade de estar dando aula para vocês sobre essa matéria que é maravilhosa. Sou suspeitíssima a falar sobre isso. A residência teve a duração de 2 anos, que foi de 2015 a 2017. Em 2017, retornei ao município de Cônego Marinho, trabalhando lá como enfermeira, porque eu havia feito um concurso e como eles estavam contratando pela lista do concurso, eu fui chamada. Trabalhei como contratada de 2017 até 2018. Em 2019, me tornei efetiva. Graças a Deus. Hoje, eu atuo no município não como enfermeira assistencialista. Hoje, eu estou no cargo de coordenação, sou coordenadora de vigilância em saúde e também de imunização do município. Qualquer dúvida também que vocês tiverem a respeito disso, vocês podem mandar mensagem para mim no privado, que eu terei o maior prazer em responder. Então, pessoal, é com enorme prazer também que vamos começar esse universo, essa maravilha que é falar sobre saúde da mulher. Então, para iniciar, saúde da mulher, um direito a ser conquistado. Nós sabemos que o mundo feminino, ele é riquíssimo em detalhes que precisam ser analisados de maneira sensível, com um olhar também que seja de mulher. Muitas vezes, famílias são hoje chefiadas por mulheres que possuem uma dupla jornada de trabalho, pois além de trabalhar fora de casa, elas também têm que dar conta de todos os afazeres domésticos também. É importante ressaltar, pessoal, que para a gente ter esse olhar feminino, esse olhar de mulher, nós precisamos entender que existem essas diferenças super pontuais entre homens e mulheres, não só do ponto de vista biológico e físico, mas também na forma como elas entendem, o mundo, como apresentam suas necessidades e também como elas querem ser aceitas e vistas, além de serem valorizadas e entendidas também. E isso significa analisar essas questões sob a ótica do gênero. Quando a gente fala da questão biológica, nós sabemos que as mulheres passam todos os meses sobre as mudanças em seus ciclos menstruais. E isso está relacionado intimamente pelo fator hormonal. Por isso que elas também se tornam um ser tão complexo, um ser diferente e que é também altamente apaixonante. Aproveito esse momento para parabenizar a nós mulheres pelo dia de ontem, que foi o Dia Internacional da Mulher, que muitas vezes a gente vê essa data como um certo romance, uma certa paixão, mas que intimamente está ligada sim às questões passadas, pelas lutas, pelas conquistas que as mulheres conseguiram, principalmente nessa questão do mercado de trabalho. Por isso que é tão importante enfatizar essa questão do trabalho da mulher, pela luta que ela vai conseguindo, pelo seu espaço adquirido no mercado de trabalho, que não só antigamente, mas ainda hoje existem diversas diferenças em questão salarial, em questão também de ver a pessoa, de ver a mulher diferenciada por questão de gênero também. Então, parabenizo a todas as mulheres
né, todas as alunas que estão me ouvindo neste momento, pelo caminhar, pela luta que nós temos há tanto tempo para conseguir o nosso espaço na vida profissional, na vida pessoal também. E quero também me deixar à disposição de todas vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, não somente nesse quesito, nessa disciplina, mas em qualquer disciplina. Se eu puder ajudar, eu encontro à disposição, não somente de vocês, tá, mulheres, mas também dos homens também que estão presentes na sala. Parabéns para todas nós, mais uma vez. Então, vamos voltar aqui a essa questão, né, que vale também, que faz parte do contexto, essa questão também do Dia Internacional da Mulher, entender essa questão da diferença, não só biológica, mas também física, que muitas vezes é sempre enfatizada, sempre colocam como até mesmo empecilho a questão da diferença entre homens e mulheres. Outra coisa que é super importante enfatizar, pessoal, informar, é a gente compreender os vários aspectos, as questões que são relacionadas com as ações preconizadas para atender às demandas de saúde da mulher. Vocês podem perceber que a grande maioria das vezes, quem se faz presente numa unidade básica de saúde, dentro de um hospital, até mesmo na questão ambulatorial, são as mulheres. A grande maioria dos pacientes são mulheres, são do sexo feminino. O que acontece? A maioria são adultos que procuram serviço de saúde, que apresentam diversas necessidades e esperando que sejam atendidas. Também vale ressaltar que o índice do abandono também dos tratamentos de saúde é significativo e relaciona-se com a dificuldade em receber atendimento e a forma como os profissionais atendem as pacientes. Muitas vezes de forma desinteressada e também desrespeitosa. Vale enfatizar nesse quesito, pessoal, como nós, profissionais, vocês, futuros profissionais da saúde, futuros técnicos de enfermagem, nós devemos sempre colocar em questão a situação de empatia, a questão da humanização. A gente precisa atender os nossos pacientes de uma forma humanizada, tentar se colocar no lugar deles. Se eles estão lá, é porque realmente precisam de serem atendidos. Eles não estão lá à toa, não estão a passeio, né? Então, a gente ter essa empatia, ter esse olhar diferenciado, não tratar de qualquer forma, não tratar de forma desrespeitosa, porque muitas vezes as pessoas que estão ali podem ser parentes de vocês, né? E não é só essa questão de parentesco, porque eu tenho certeza que vocês não queriam, né? Não iam gostar de que suas esposas, seus pais, suas mães, irmãos, filhos, seja qualquer pessoa de algum grau de parentesco que estivesse sendo atendido de forma que não fosse respeitosa, que não fosse, que tivesse um tratamento realmente diferenciado, tivesse um tratamento que seria bacana, né, naquele momento. Então, da mesma forma que a gente tem esse cuidado para com os nossos, a gente também tem que ter esse olhar diferenciado para com a população, né? Toda pessoa que vai lá tem uma pessoa que ama, né? Que está ali, que gosta dela, né? Então a gente tem que pensar que essa pessoa tem família, tem amigos, que elas precisam daquele atendimento. Então, por isso a gente deve se colocar no lugar delas, ter a questão da empatia e também da humanização, ok? Voltar também para essa questão essa questão mesmo do atendimento e também da continuidade do tratamento também da mulher, né? Quando ela vai procurar uma unidade de saúde, quando ela vai procurar atendimento de saúde em si. Então, muitas vezes os tratamentos, eles
são abandonadas por conta do quê? Da dificuldade de atendimento. Inúmeras vezes as causas levam também a mulher a adoecer. É tanto que há estudos que as mulheres tendem a viver mais, porém elas tendem também a ficarem mais doentes ao longo de sua vida. Então, o que acontece? O número de morte e também de adoecimento é chamado do que? De morbimortalidade feminina. E aí, isso aí vem a demanda de quê? A demanda de que, mesmo que elas procurem mais os atendimentos em saúde, elas tendem a ficarem mais doentes. E podem perceber também, sempre quem procura, como eu havia falado, são as mulheres em sua grande maioria, né? Então, assim, quando elas adoecem mais, muito se relaciona com o quê? Com a sua forma de viver, com a sua qualidade de vida, com as suas condições e hábitos de vida. Então, por isso que as mulheres tendem a viver mais, porém, a adoecerem mais também. Quanto à questão da valorização, eu enfatizei principalmente nessa questão do reconhecimento e a valorização estão voltadas muito para a questão do mercado de trabalho. Antigamente, as mulheres eram muito vistas como procriadoras, simplesmente para isso. Elas tinham o papel na sociedade de casarem e terem filhos. Unicamente esses dois papéis. Esposa, ser a pessoa do lar, e a mãe dos filhos. Com o passar dos anos, as mulheres foram procurando, por isso que eu enfatizei também a questão, do dia 8 de março, pela busca do reconhecimento, pela busca da igualdade que as mulheres tanto almejam e que, felizmente, avançou-se bastante nesse quesito em relação ao trabalho, que muitas vezes mulheres ainda existe, essa diferença no mercado de trabalho, que muitas profissões ainda é de grande maioria do sexo masculino. Porém, procura-se entender também que a mulher no mercado de trabalho, e até mesmo nessas profissões que são majoritariamente masculinas, nós estamos avançando e adentrando também dentro desse espaço. O que acontece? Antigamente, as mulheres eram vistas somente como procriadoras, donas de casa, do lar, e agora tem as suas rotinas, suas vidas com duplas, triplas jornadas. Elas se encontram cansadas porque as mulheres são mães, em sua grande maioria, filhas, elas são irmãs, esposas, são donas de casas, elas trabalham fora, muitas vezes, como foi falado também, elas são a chefe de casa, porque muitas vezes pode ter acontecido do esposo ter abandonado, ter falecido, ou qualquer outro fator que aconteceu que fizesse com que ela fosse o quê? Fosse a chefe, ela que trouxesse, ela que fosse a responsável pela alimentação, ela que fosse responsável pelo quê? Pela parte financeira da casa. Na década de 70, pessoal, o que aconteceu? As mulheres enxergaram que elas não ia ficar somente nessa questão de casa somente. Elas foram atrás, e aí o que aconteceu? Propostas foram feitas de programas, para assistência à saúde da mulher também, que eram destinadas somente o quê? A mulher mãe. Antigamente não tinha essa assistência que a gente fala que é de forma holística como hoje, que trata a mulher em todos os seus ciclos de vida, desde criança, desde a parte infantil, da infância, até a parte senil, na parte dos idosos. Não era assim antigamente. As mulheres eram vistas
na parte de saúde, só como eu enfatizei essa questão da procriação, então enfatizava somente no pré-natal, entre aspas, porque não era um pré-natal também de qualidade. A mulher ia ao hospital, muitas vezes ela nem fazia o pré-natal, não sabia nem o que era ultrassom, porque antigamente não tinha isso, né? Só quem tinha grandes condições financeiras é que tinha acesso. Então, era a questão mais da parteira, né? Antigamente não tinha essa questão hospitalocêntrica assim, dessa forma, principalmente pessoas que não tinham tantas condições, ganhava neném em casa mesmo. E hoje, graças a Deus, essa é uma forma também maravilhosa de se ter um bebê, estudos e análises científicas recentes estão assim voltando nessa questão. Não voltar a mulher somente para dentro de hospital. Ela pode fazer escolha se o pré-natal dela foi todo tranquilo. Ela pode ter o direito de fazer escolha sim e tirar essa ideia de que cesárea, porque tentam colocar todo o curso que cesárea é a melhor opção para se ter um bebê. E na verdade não é. Cesárea é uma cirurgia e, como toda cirurgia, há riscos e só deve ser feito quando realmente há indicação mesmo, né? Mas voltando aqui à questão de como que era a assistência antigamente voltada para a mulher, então era só voltada para essa questão principalmente do nascimento, né? Do pré-natal, que não era, como eu falei, não era tão bem assistido, era mais naquele momento do parto mesmo e pronto. Hoje, graças a Deus, teve uma melhora absurda em relação a essa assistência da mulher como um todo. Então, em 83, pelo Ministério da Saúde foi formulado, né, foi criado um programa de assistência integral à saúde da mulher, que é chamado de PASME, que propõe o quê? Fornecer uma assistência integral clínico-ginecológica com controle de doenças transmitidas sexualmente, que são as DSTs. Na verdade, essa sigla ela está até incoerente, porque não é mais DST, é IST que a gente fala, né? Que são infecções transmissíveis sexualmente, né? Do câncer do colo uterino e mamário também. A assistência para concepção e contracepção, no caso, dá o direito agora da mulher fazer as suas escolhas, porque antigamente a mulher não tinha escolha nenhuma, pessoal. Hoje ela tem opções se ela pretende ou não ter filhos. Uma melhor assistência ao pré-natal, ao parto e também o puerpério. O puerpério é aquela fase em que a mulher, depois que ganha o neném, ela fica de 42 a 45 dias pós-parto, abordando os problemas desde a adolescência até a terceira idade. Então, esse programa, o PASME, ele veio trazer grandes evoluções, grandes benefícios na vida da mulher. O PASME propõe novas formas de relacionamento entre profissionais de saúde e usuários dos serviços, sendo baseado no respeito mútuo. Volto a enfatizar essa questão da humanização, que é super importante, a questão da empatia, da gente tentar se colocar no lugar do paciente. Tem como objetivos também o PASME, né? Reconhecer a mulher como cidadã dotada de direitos e como uma pessoa inteira, ter o olhar holístico de fazer aquela anamnese completa, de ver como que é o ciclo gravídico, puerperal, de doenças prévias, né, as comorbidades, ver se é o histórico também da família, se ela tem histórico na família de doenças também, como câncer, diabetes, hipertensão e tantas outras comorbidades que existem, né, ligadas a fatores genéticos, hereditários. Ver a questão da alimentação,
da eliminação, tudo isso faz parte de um olhar diferenciado, que muitas vezes, não só as mulheres, mas eu estou falando de uma forma geral agora, o paciente chega em uma determinada parte da saúde, vamos supor que vai ser lá na atenção primária, chegou lá na unidade básica de saúde e estava relatando uma cefaleia, e a gente repara que essa mulher vai lá na unidade frequentemente, sempre com a mesma queixa. Muitas vezes, essa cefaleia, que é a dor de cabeça, ela tem uma causa, não é simplesmente passar o medicamento. Então, é aí que parte do pressuposto de quê? De analisar e ao foco do problema. O que é, por que está causando essa dor de cabeça, essa cefaleia nessa paciente? Não é simplesmente passar uma dipirona, um paracetamol. Isso aí só vai melhorar naquele momento. Mas o importante é a gente avaliar, pesquisar e a fundo. Se ela está toda vez indo na unidade de saúde procurar atendimento sempre pela mesma queixa, então vale o quê? Uma investigação. Verificar o porquê dessa paciente estar com essa cefaleia constante. É um problema de visão? Pode ser. Ela pode ter enxaqueca também, mas tudo tem que ser o quê? Tem que ser avaliado. Tem que ser uma consulta de qualidade. Não é simplesmente tentar apagar fogo, apagar incêndio. Ok? Então, voltando aqui à questão de qual é o intuito, né, do PASME. Tem como objetivo reconhecer a mulher como cidadã dotada de direitos e como uma pessoa inteira, onde a história do seu corpo e de sua vida tem importância fundamental para que ela possa expressar o que sente e, a partir deste fundamento, ela possa ser ouvida e compreendida nas suas necessidades. Então, pessoal, não vale só na questão da mulher. Isso aí é de uma forma geral, como eu falei. Todo e qualquer paciente que chegar para nós temos que atendê-lo da melhor forma possível, tentar compreendê-lo e ver quais são as necessidades daquele paciente naquele momento, ok? Então, quanto à questão da enfermagem e a consulta clínico-ginecológica, vale ressaltar o quê? A consulta clínico-ginecológica, ela tem por objetivo identificar o mais precocemente possível distúrbios que afetam especialmente os órgãos reprodutores femininos e as mamas, além de olhar para a saúde da mulher de uma maneira geral. O que isso significa? Essa consulta, ela vai olhar a paciente de forma holística, que é o sempre enfatizado, não só ficar focado na queixa, mas olhar a mulher como um todo, certo? E dentro dessa consulta, vale ressaltar também o que? O exame ginecológico, que a gente fala que é o exame preventivo do câncer de colo de útero, que é o PCCU. Esse exame, ele é feito anualmente. E quando a mulher faz de forma consecutiva, ou seja, ela tem exames anualmente de anos seguidos, por exemplo, ela fez o ano passado, o ano de 2020, e fará esse ano, e os 2 exames dela deram negativos, ela poderá ficar até 3 anos sem fazer esse exame novamente. Então, a coleta, ela tem que ser uma coleta eficaz, efetiva, ou seja, tem que ser de qualidade, para que todo e qualquer possibilidade, desculpa, para que toda, não é Covid, viu, gente? Brincadeira, foi só uma alergia aqui agora mesmo. Toda e qualquer possibilidade de análise equivocada, de não ter feito a coleta da forma que deveria ser, então deve ser descartado. Por isso tem que ser de qualidade, para que a mulher fazendo 2 exames, ou seja, 2 anos consecutivos, não deu nada,
o exame deu negativo para malignidade, né? No caso, para câncer, então ela pode ficar até 3 anos sem fazer o exame, tá? Outra coisa também que é importante enfatizar, gente, é o seguinte: dentro da consulta ginecológica, a gente tem o objetivo maior de identificar o mais precocemente possível qualquer distúrbio, como foi falado, certo? E uma dessas características, né, os principais sintomas ginecológicos que levam as mulheres a buscarem o atendimento é o quê? Aliás, são o quê? Dor, que é muito clássico, e dor é um sintoma muito frequente em ginecologia, quase sempre ela é subjetiva e também inconstante. É importante sempre a gente identificar a origem, o tipo, a intensidade e em que momento ou situação acontece essa dor, certo? Outro fator também que é importante, sintomas ginecológicos que devem ser considerados é o quê? As modificações do ciclo menstrual. As mulheres geralmente elas chegam lá com queixa de que está tendo intervalos muito grandes em relação à sua menstruação ou que não está vindo, então deve ser verificado. Tem que ser verificado também a questão de hemorragias, quando a mulher está tendo um sangramento muito intenso, e também o corrimento vaginal. Muitas vezes elas queixam, além do corrimento, mau cheiro, coceira. Então, tudo isso tem que ser considerado e avaliado também, tá? Então, o que a gente pode falar a respeito das alterações, né? As principais queixas. Então, primeiro, as alterações de volume, que são muito frequentes. A gente pode perceber, quanto à alteração de volume, a hipermenorreia. O que seria isso? Hiper, esse prefixo significa muito, aumento. Então, aumento de quê? Aumento do volume sanguíneo. Quando a gente fala hipomenorreia, a gente presta também atenção no prefixo hipo. Hipo significa pouco, diminuição do volume sanguíneo. Eu quero que vocês se atentem sempre nessa questão da nomenclatura, porque é importante para vocês futuramente, quando forem fazer uma descrição, fazer uma anotação bem feita de enfermagem, anotar esses termos técnicos, porque isso que enriquece a anotação de vocês. Então, prestem bem atenção nessas nomenclaturas, ok? Quanto ao período dos ciclos, pessoal, a gente pode ver também a questão do que? Da polimenorreia. O que significa poli? Prestem atenção sempre na questão do do prefixo. Poli significa muito, ou então frequentemente, né? Intensamente, quer dizer isso. Então, polimenorreia, poli, muito, frequente. Então, ciclos menstruais frequentes. Oligomenorreia, oligo quer dizer pouco, menos frequente. Então, vai ter o quê? A diminuição desses dos ciclos menstruais. E a menorreia, esse prefixo AI, quer dizer ausência. Então, ausência de menstruação. Geralmente, essa ausência de menstruação pode ser indicativo de quê? De uma gravidez, né? Então, as amenorreias podem ser primárias quando aparecem na adolescência. Por que na adolescência? Porque quando a adolescente se encontra nesse período, né, nessa fase, seu ciclo menstrual tende a ser irregular porque seu organismo ele ainda está em formação, ele ainda está em fase de adaptação para que realmente se torne regular o ciclo menstrual. E secundárias, quando presentes em mulheres ou adolescentes que já menstruaram e cujos ciclos se interrompam por pelo menos 3 meses. A menorragia ou metrorragia significa o quê? O aumento quantitativo dos sangramentos menstruais ou alongamentos frequentes da duração das menstruações. As menorragias
se diferenciam das metrorragias, que são sangramentos que aparecem fora dos ciclos menstruais, ok? A questão da dismenorreia, gente, o prefixo dis significa o quê? Presença de dor. Podem perceber, igual mesmo, disúria. Disúria é quando a mulher ou então o homem apresentam dor ao fazer xixi, ao urinar. Então, por isso que eu peço para vocês prestarem atenção na questão dos prefixos, a questão da nomenclatura, para enriquecer o quê? O vocabulário de vocês, enriquecer também nessa questão de termos técnicos, para ficar bem anotado quando vocês fizerem, né, os relatórios, as anotações de enfermagem de vocês. Então, dismenorreia, voltando aqui, ou menstruação dolorosa, pode surgir antes, no desencadeamento ou durante o ciclo menstrual. Em seu mecanismo estão presentes fenômenos espasmódicos, vasculares, congestivos e com frequência também psicológicos, tá? Quanto às hemorragias, nós temos o quê? Pode ser proveniente de qualquer ponto do aparelho genital, mas geralmente procedem do quê? Do útero e de seus anexos, e através do canal vaginal, que se exterioriza para onde? Para a vulva. Tem valor diagnóstico muito grande, por isso deve-se especificá-la, considerando principalmente o que? As características relacionadas. O que seriam? Cor vermelho vivo ou escurecido, com ou sem coágulos. O volume também é bem decisivo também para poder fechar algum tipo de diagnóstico. Tempo de aparecimento, a duração e também a periodicidade. E sem contar também a existência de outros elementos, como as secreções purulentas, urina e ou tecido necrótico ou embrionário. Nessa questão de secreções purulentas, vale ressaltar as questões do que? ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Quando há presença de urina também, né? Pode ser que ela está com infecção urinária. E quanto ao tecido necrótico ou embrionário, pode ser proveniente também de um possível aborto. Então, o corrimento vaginal, chamado leucorreia, é representado pela saída de secreção de coloração e abundância variável. A leucorreia fisiológica é uma secreção normalmente produzida pelas mucosas vulvares, endocervical, ectocervical e, sobretudo, vaginal, que pode ocasionar corrimento sem dar motivo para inquietação e ou tratamento. As leucorreias patológicas, ou seja, que são sugestivas de algum tipo de doença, estão ligadas a inflamações vulvovaginais e, pela sua relevância e frequência, devem ser diagnosticadas e tratadas. Então, as afecções ginecológicas comumente estudadas são as vulvovaginites, que são o quê? As manifestações inflamatórias e ou infecciosas de caráter agudo ou crônico, que podem acometer a vulva, vagina ou colo uterino, podendo atingir também a bexiga, o ureter, ânus e face interna das coxas. Quando acontece de ter essas infecções no colo uterino, na bexiga, no ureter, no ânus, é porque essas infecções ginecológicas, pessoal, ela já está num estágio mais avançado, mais grave. Então, as vulvovaginites, normalmente, elas dão indícios, sintomas de quê? Leucorreia, como a gente viu, né, que no caso seria a secreção vaginal diferenciada, que dá um aspecto, pode ser com odor, com coceira, muitas vezes chama a atenção da mulher mesmo. Prurido vaginal, que no caso seria a coceira da vulva e também da vagina. Dor ou ardor no local ao urinar.
e sensação de desconforto no assoalho pélvico e também na região pélvica mesmo, tá? É importante e imprescindível o tratamento do parceiro nas vulvovaginites que tem recidivas. No caso, por exemplo, a gente faz o tratamento de pacientes que têm tricomonise. Não adianta nada tratar somente a mulher. Se o parceiro também, né, tiver com essa patologia, com esse tipo de corrimento, com esse tipo de vulvovaginite, tem que ser tratado também, tá? Então, no caso, a gente faz esse apelo e faz também essa informação, faz esse apelo para fazer o tratamento também, porque senão a mulher trata, ele não trata e vai de novo cometer a mulher com essa infecção. Então não vai adiantar de nada o tratamento. Então, as vulvovaginites mais comuns que a gente conhece são o quê? A vaginose bacteriana, conhecida como a Gardnerella vaginalis, que ela ocasiona prurido vulvar, acompanhado de corrimento amarelado e odor fétido. Então, aqui na figura mostra o colo uterino, em que ele se encontra hiperemiado. O que seria hiperemiado? Ele está bem avermelhado e também tem a presença de uma secreção mais amarelada, tá ok? Candidíase vulvovaginal também é um tipo de vulvovaginite que é causada por um fungo e chama-se Candida albicans. Vai dar uma infecção da vulva e também do canal da vagina causada pelo fungo que habita a mucosa vaginal. Então, aqui a figura mostra o colo uterino, em que apresenta a secreção esbranquiçada, parecendo um leite talhado, e que causa também muita coceira, sem contar também que causa hiperemia na região da vulva, causa também no colo uterino, e a mulher fica extremamente incomodada com a coceira, o prurido que é ocasionado pela cândida. A tricomoníase genital, só fazendo um adendo, pessoal, tanto a cândida quanto a Gardnerella não são consideradas como ISTs, tá? Não é IST, por quê? Primeiro porque a cândida, ela só manifesta quando a imunidade da pessoa, né, tanto do homem, como a gente está tratando de mulher, eu vou falar mais voltado para as mulheres, tá? Quando a imunidade da mulher caiu, mas essa imunidade, ela também está ligada com o quê? Candidíase pode ser aparecida por conta de uso de roupas inadequadas, por exemplo, roupas muito apertadas, como leggings, calça jeans, por conta do calor, porque teve o abafamento da região vaginal. Pode ser também por conta das calcinhas que são utilizadas, igual calcinha de lycra, por isso que a gente sempre recomenda o uso de calcinha de algodão. Pode ser causado também por conta da própria imunidade da mulher, que ela adoeceu e aí propiciou para a mulher também a ser acometida de cândida. Pode ser que a paciente tenha diabetes. Geralmente, paciente diabético é muito acometido por cândida. Então, existem esses fatores que proporcionam o aparecimento da cândida. A Gardnerella, o que acontece? A Gardnerella, ela é causada por conta de uma diferença de pH entre o sêmen e o colo uterino. O que acontece? Quando a mulher tem uma relação sexual desprotegida, ou seja, quando não tem o uso do preservativo, isso acontece muito quando o casal já tem um tempo, já tem a confiança, né, um no outro, então tende a não usar
o preservativo. E aí existe a diferença de pH entre a mucosa, entre o pH da vagina e em relação ao pH do sêmen. Com isso, vai manifestar essa bactéria, né, chamada Gardnerella. Não é considerada uma IST. Sempre é tratado, geralmente também trata-se também a Gardnerella, tanto o homem quanto a mulher, né, usando um medicamento chamado metronidazol. Mas o que a gente também orienta é o seguinte: se todas as vezes que a mulher tiver a relação com esse parceiro sem o preservativo, vai manifestar. Não tem jeito. Então, a gente orienta sempre o uso da camisinha do preservativo mesmo, tá? Então, só para enfatizar essa questão aí para vocês não ficarem com dúvida, porque isso é a título de curiosidade que eu acho que é importante também falar para vocês, tá? Quanto à tricomoníase, não. A tricomoníase já é considerada um IST, ok? A tricomoníase genital é ocasionada por conta do Trichomonas vaginalis. Principais sinais e sintomas são o corrimento abundante amarelo ou amarelo esverdeado, com presença de bolhas e odor fétido, semelhante a peixe podre. É tanto que quando faz uma prevenção, um exame ginecológico, PCCU, e a paciente se encontra com tricomoníase, o cheiro é bem característico. Parece realmente peixe podre quando a mulher está nessa situação de ter tricomoníase mesmo, tá? Ela apresenta também prurido e irritação vulvar. Vai ter essa irritação vulvar por conta da coceira mesmo, né? Porque vai irritando, vai coçando, vai ferindo mesmo a região da vulva. Ela pode apresentar dor pélvica, disúria, dor ao urinar, polaciúria, ela vai ter maior frequência a idas no banheiro para fazer xixi, e hiperemia também da mucosa vaginal com placas avermelhadas. É bem característico também porque fica cheio de bolinhas vermelhas, né, no colo uterino, e também por conta, além do cheiro, né, do odor que é bem característico, também a região do colo uterino fica bem hiperemiado mesmo. E voltando à questão da ênfase, né, tricomoníase é considerado uma IST e tem que ser tratado tanto o parceiro quanto a parceira, ok? Bartolinite, pessoal, não é uma IST, tá? É uma situação em que acontece uma infecção estritamente vulvar da glândula de Bartholin. Essa infecção é às vezes crônica e sob forma de cisto, sendo mais frequente a forma aguda, que se caracteriza pela presença de rubor, no caso vermelhidão, né? Calor, dor e edema significativo. E por vezes deforma também a região da vulva. Então, do lado esquerdo, vocês podem perceber a região vulvar de forma normal. Lá nas extremidades próximas, né, da região da vulva, vocês percebem 2 pontos cinzas que fica do lado direito e esquerdo, que são onde se localizam as glândulas de Bartholin. Quando tem a questão da bartolinite, vocês vão olhar aqui do lado direito agora da figura, né? Tem a figura do lado esquerdo que está mostrando que está na situação normal, e do lado direito tem o quê? Quando tem essa inflamação da glândula de Bartholin. Aí ela apresenta essa questão de hiperemia, tem a dor porque fica muito inflamado, né? E muitas vezes é questão de cirurgia também, tá? Porque como é acometido também muitas vezes por cisto, então tem que tirar esse cisto para melhorar. Ou por cirurgia, ou muitas vezes também pode ser por medicação. Aí vai usar a medicação até fazer com que desinflame as glândulas de Bartholin, ok? Aqui, no caso,
é o mioma, que é um tumor benigno, sólido, que com frequência acomete mulheres e se aloja preferencialmente no corpo do útero. A causa, até hoje, não é sabida, ela é desconhecida. Então, existem mulheres que têm maiores propensões a ter miomas, e quando isso acontece, há tratamento também. Mas não se sabe o porquê que algumas mulheres têm mais propensão a ter mioma do que outras. Quanto ao câncer de colo de útero, pessoal, então vale enfatizar aquela questão, né, da consulta gineco-obstétrica, no caso, né, ginecológica aqui, para poder fazer aquele exame, a PCCU. Então, a prevenção do câncer de colo de útero, o cervice, é feito com quê? Com a colheita do material citopatológico, e o exame clínico das mamas com orientação para o autoexame ocupam um lugar importante na sua consulta, né, ginecológica. Então, na primeira figura aqui, nós vamos olhar de cima para baixo, nós estamos vendo um colo saudável, um colo normal. Na figura do meio, já está mostrando assim um colo que tem uma coloração que não está tão rosa, já está começando a ter uma pigmentação diferenciada. E aí, aqui já está mostrando uma displasia ou NIC, que no caso, assim, para a gente saber essa questão do NIC, tem as etapas, né? NIC 1, NIC 2, para fazer a diferença até mesmo do câncer, tá? Em qual estágio se encontra. E na figura de baixo, nós temos um colo uterino anormal, em que também mostra o que é um estágio mais avançado, uma displasia mais avançada, tá ok? Então, as classificações que nós temos, né, são os 3 NICs, NIC 1, NIC 2 e NIC 3. O NIC 1, só a caráter de curiosidade mesmo para vocês saberem a diferença, né? O NIC 1 é a alteração celular que acomete as camadas mais basais do epitélio estratificado do colo uterino. Então, é uma displasia leve. O NIC 2 já é a existência do desarranjo celular em até 3/4 da espessura do epitélio, preservando as camadas mais superficiais. No caso, é uma displasia moderada. Já o NIC 3, quando vocês escutarem, né, algum profissional falando, o paciente está com NIC 3, então é porque realmente já está bem avançado a questão do câncer dela. A observação do desarranjo em todas as camadas do epitélio, no qual a displasia é acentuada, e já tem a questão do carcinoma, né? Então, é o câncer propriamente dito mesmo. O câncer cérvico-uterino, juntamente com o de mama, representa no período de 1978 a 1886 as maiores taxas de mortalidade entre as mulheres. Então, pessoal, é importante enfatizar a questão do Outubro Rosa, né? A gente sempre faz essa campanha anualmente para enfatizar a questão do cuidado, da prevenção das mulheres em relação ao câncer de colo de útero e de mama também. Apresenta-se o que? Com maior frequência em mulheres que moram nas regiões norte e centro-oeste do país. O câncer de útero é originado em cerca de 80% dos casos em decorrência ao vírus HPV transmitido por via sexual. Então, eu gosto sempre de enfatizar essa questão do câncer de colo de útero, que é um tipo de câncer que poderia ser prevenido, viu, pessoal? Diferente do câncer de mama, que muitas vezes está ligado à questão de hereditariedade, né, questão genética, e também tem a ver também com a questão de hábitos de vida, mas tem a ver também com a questão de herança genética. Já o câncer de colo de útero, não. Esse aí está voltado mais, até o percentual aqui é alto, 80%. É transmitido porque é causado pelo quê? Por conta do vírus HPV, que é relacionado com o quê? Pela via sexual. Então, se as pessoas tivessem
essa questão de consciência, de realmente ter a responsabilidade de fazer um sexo com consciência, com responsabilidade, muitas vezes, né, essa taxa já teria, não teria esse percentual, que é muito alto, 80%. Então, se usasse o preservativo, não ia ter tanto caso de câncer de colo de útero. Então, é um câncer que é altamente prevenível. Fatores de risco que estão relacionados ao quê? Ao câncer de colo de útero. Início da atividade sexual em idade precoce. Infelizmente, a gente sabe que a tendência é que as adolescentes iniciem o mais precocemente sua vida sexualmente ativa. E isso não é interessante, justamente pelo risco, né, de ser acometidas pelo vírus HPV e acabar se transformando, né, e avançando nesse estágio do câncer mesmo. Vários parceiros, então essa vida promíscua não vale a pena, justamente pelo risco também. História de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente decorrentes de infecções por papilomavírus, né, o papilomavírus que é o do HPV. Baixo nível socioeconômico, então a gente sabe que quanto menor a questão social, de escolaridade, tem tudo a ver também com essa questão de possibilidade maior de ser acometida pelo câncer de colo de útero também, por conta do que? De conhecimento também. Quanto menos conhecimento, maior a propensão para ocasionar problemas futuros. O tabagismo, carências nutricionais, também estão intimamente ligados com a questão do câncer de colo de útero. Quanto ao câncer de mama, pessoal, geralmente ele apresenta-se como um nódulo, leva aproximadamente de 6 a 8 anos para atingir 1 centímetro de diâmetro. A gente já falou também que está intimamente ligado por essa questão genética também, né? Se pessoas de primeiro grau, o que é considerado primeiro grau? A mãe, o pai, os irmãos e os filhos, se teve histórico de um desses membros da família com câncer de mama, então a propensão é grande também. Por isso que tem que fazer esse acompanhamento. Quem tem esse histórico na família, né, de primeiro grau, precisa fazer esse acompanhamento mais de perto e mais precocemente possível. Quando completa-se 35 anos de idade, a pessoa que tem histórico na família, ela já deve começar a fazer esse acompanhamento. Vai fazer como, professora? Com, primeiramente, ultrassom de mamas. Não é indicado, com 35 anos, fazer mamografia. É fazer ultrassom de mamas todos os anos, a partir de 35 anos de idade. E quando completa 40 anos, aí sim, ela vai começar a fazer mamografia. Quando se tem histórico de câncer de mama na família, começa a se fazer com 40 anos, tá? Quando não tem histórico de câncer de mama na família, pessoal, o ideal é que se comece a fazer mamografia a partir dos 50. Uai, professora, 50 anos? Mas não está muito longe? Não. O que o Ministério da Saúde orienta? Que 50 anos é uma idade para iniciar, porque aquele mamógrafo, o aparelho que faz o exame, ele emite radiação também. Então, se a mulher fica exposta todos os anos, ou então de forma desnecessária, de forma precoce, como algumas pessoas acreditam que tem que fazer, né, a partir de 40 anos, que não tem necessidade, que não faz parte desse critério, como eu havia falado, se não teve histórico de câncer na família, então está se expondo de forma desnecessária. Por isso que é importante também orientar as pacientes a fazer um autoexame, elas se palparem, né? Orientar a época certa para a palpação. E quando que é, professora? É antes ou após a menstruação?
após. Porque quando se está preparando, o ciclo menstrual vai acontecer, né? A menstruação está chegando, o corpo da mulher, ele tende o quê? A ficar modificado também. Aí as mamas tendem a ficar maiores, as glândulas mamárias também ficam maiores. E se a mulher está sentindo, né, uma sensibilidade maior, né, sentir dor no local, vai estar associando também com a possibilidade de câncer. Muitas vezes não é, por conta do ciclo menstrual mesmo. Se ela começar a palpar também e sentir glândulas maiores, nódulos maiores, o que acontece? Ela vai associar também que ela está com câncer, e muitas vezes não é. Isso aí é só por conta do fator hormonal, é por conta do ciclo menstrual que ela está passando. Então, o ideal é que depois que a mulher menstruou, cerca de 3 a 4 dias após a menstruação dela, né, quando não tem mais sangramento nenhum, o ideal é que ela faça a palpação, porque aí sim o organismo dela vai ter assim diminuído o tamanho, os hormônios, a quantidade de hormônio também no organismo dela, e ela pode fazer a palpação para fazer o autoexame mesmo, tá ok? Então, as primeiras metástases comumente aparecem nos gânglios linfáticos das axilas. Outro detalhe também que tem que ser enfatizado, muitas vezes só fica focado na questão mamária e esquece que debaixo do braço, né, na região das axilas, também existem glândulas, existem os gânglios linfáticos que devem ser palpados para se perceber se tem alguma coisa de diferente também. A doença é descoberta entre os 40 e 60 anos de idade, e os fatores de riscos envolvidos é o quê? Menarca, ou seja, a primeira menstruação antes dos 11 anos de idade, primeiro parto após os 30 anos, a nulliparidade, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos, menopausa após os 55 anos e história pessoal ou familiar de câncer de mama, ok? Então, esses são os fatores de risco para a questão do câncer de mama. Então, a figura aqui mostra a questão do autoexame, como foi enfatizado no slide anterior. Então, é importante orientar a mulher a fazer o autoexame após o período menstrual. Como professora, ela que vai escolher se ela quiser fazer debaixo do chuveiro, né? Na hora lá ela está ensaboando, aí desligou a torneira lá e vai sentir, né, cada ponto, debaixo da axila, ao redor das mamas, nas duas mamas, né? Vai fazer deitada? Pode fazer deitada em frente ao espelho, melhor ainda, porque ela consegue ver a diferença de uma mama para outra também. O importante é que ela consiga palpar todos os pontos, debaixo do braço, ao redor das mamas, no centro, em todos os locais das mamas, tanto da direita quanto da esquerda, ok? Então, é importante que ela saiba como tem que ser feito. E qualquer indício de algo diferente, ela tem que procurar a unidade básica de saúde para que o profissional possa avaliar e fazer as condutas necessárias para que haja um tratamento eficaz, eficiente e precoce também. O câncer de endométrio é uma neoplasia maligna menos frequente que o colo uterino. Geralmente acomete mulheres após os 50 anos de idade e após a menopausa. Os principais sintomas de alerta são as metrorragias mínimas, espontâneas e sem frequência definida, as secreções rosadas semelhantes à água de carne, que às vezes também são fétidas, as dores irregulares de curta duração e repetidas várias vezes durante o dia. Os métodos diagnósticos são a esterectomia e a biópsia de endométrio, ok, pessoal? E o câncer vaginal, ele é considerado raro, em sua maioria são em decorrência de metástases também causadas por cânceres do colo uterino ou do corpo do colo uterino, ou do corpo uterino, desculpa, pessoal.
E os pequenos sangramentos intermitentes ou mesmo as hemorragias são mais importantes representantes sinais de alerta. Bom, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que eu tenha sido clara, tenha feito uma explicação que todos entenderam. Se não entenderam, podem me perguntar no privado, tá, gente? Eu me encontro à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu pretendo saná-las, tá, da melhor forma possível. Algo também que é importante dizer para vocês, que eu sempre falo em todas as minhas turmas: não deixem de estudar. Estudem sempre, nem que seja 15 minutos do dia, mas estudem. Nunca percam esse hábito de leitura, de estudo, porque eu sempre falo que a luz do mundo é o poder do conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente adquirir, melhor é. A gente nunca para de aprender, viu, pessoal? Então, desejo a todos vocês ótimos estudos. Me encontro à disposição, como eu havia falado. E boa noite a todos e até a próxima aula.